A pergunta que eu ia te fazer do seu trabalho é uma dúvida que eu sempre tive, quando fazia biologia. Sempre gostei dos bichos que você trabalhou, os bichos são incríveis, só que eu nunca entendi. É um bicho que vive em altas profundidades. Sim. Adaptado a uma pressão gigantesca. Defina altas profundidades. Você tá falando de bichos com... Tá. Qual a profundidade dos bichos que você trabalhava? Então, o mar profundo, ele inicia aos 200 metros de profundidade, né? Tem muita gente que acha que é a partir dos 1.000 metros, mas não, gente, 200 metros já é mar profundo. Mas daí você já tá falando de 20 ATM. Você já tá falando de uma coluna de água que pesa 20 vezes o que pesa a nossa atmosfera. Exatamente. A pergunta... E aí o bicho, ele é totalmente adaptado a viver nessa pressão. Como que você estuda essa desgraça? Como você leva essa praga pra superfície sem ele explodir e você ter milkshake de peixinho pra estudar? Como que funciona essa dinâmica pra você conseguir estudar um bicho desse? Bom, a maioria dos bichos que eu estudei são de museu, então já foram coletados, mas eu participei também de coletas, tive esse privilégio de participar de 3 expedições. A gente coleta esses bichos com redes, redes de arrasto mesmo, né? Arrasto de fundo. Você faz arrasto de fundo a 200 metros de profundidade? Não, até 1.500 metros de profundidade. A gente lá, faço parte, né, do Deep Ocean, do Instituto Oceanográfico da USP. Então, é um projeto que a gente estuda a biodiversidade, né, principalmente de peixes de oceano profundo, mas também a gente coleta outras coisas. Só um parênteses para nossa galera, gente, biólogos coletam coisas para estudar. Não tem outro jeito de estudar. Exatamente. Então, esse é um processo super comum da gente coletar os bichos. Esses bichos são depositados em museus para serem estudados. Isso, já foram depositados, inclusive. Tem uma autorização do governo federal para você conseguir fazer isso. Mas por que não faz uma filmagem? Também faz. Mas você também precisa do bicho para você entender vários outros aspectos. Exatamente. Nesse projeto, a gente identificou espécies novas. Então. Como que a gente identifica uma espécie nova sem coletar? Não tem jeito. Não tem como. Tem que coletar, mas é importante que você falou isso porque a gente já lançou vídeos sobre essa pesquisa, sobre os embarques, né? O último embarque que eu fui, eu já estava no Zoomundo, né? Já tinha o canal, então aproveitei, fiz umas filmagens. E aí sempre tem aqueles que perguntam, mas poxa, por que vocês tiram? O bicho estava lá nas profundezas, foram lá mexer com eles, né? Por quê? Mas a gente precisa disso para estudar, né? Então, a gente vai a bordo de um navio oceanográfico, tem que ser um navio grande, com estrutura para isso, né? Porque, afinal, a gente está navegando a uma grande distância da costa. Então, tem que ter uma capacidade de navegação maior. E a gente está coletando bichos que estão em regiões muito profundas, né? A gente coleta desde os 200... A gente coletou no máximo até 1.500 metros. A gente queria coletar um pouquinho mais profundo, mas não deu, né? Por questões técnicas mesmo. E aí, esse navio, então, ele é equipado com um guincho. E aí, esse guincho que desce as redes, né? Então, uma rede imensa. Tem 2 portas de aço de mais de 350 quilos cada uma para manter a rede ali, né? Naquela posição para conseguir fazer o arrasto. E aí, a gente fez, então, algumas campanhas de coleta no litoral de São Paulo e de Santa Catarina. Daí você perguntou, mas o bicho não vem todo então, a minha dúvida estourado, né? Porque é um bicho que ele está acostumado a receber uma pressão muito Exatamente. grande. Quando você faz curso de mergulho, você tem toda essa questão de, nossa, eu preciso tirar o ar comprimido dentro de mim antes de subir. Fazer a descompressão certinho. E tudo mais. Isso não acontece com os bichos? Isso não acontece com eles. Então, eles não vêm todos estourados, não. Eles vêm inteirinhos. Eles vêm inteiros, mas assim, alguns vêm com o estômago na boca, os olhos vêm um pouquinho esbugalhados, então alguns bichos, sim. E a pele, né, o tecido muscular também vem um pouco mais molenga. Nada que vai impedir a gente de estudar, mas você vê que naturalmente ele não seria assim. Então a gente tem todo o cuidado de fazer também a fixação desse bicho, né? Então, faz no barco mesmo. Tudo no barco, fotografia, porque aí a pele vai saindo, né? Então, o meu orientador, professor Marcelo Melo, que é colega do Pirula também, não sei se ele está assistindo,
Mas, enfim, ele é um excelente fotógrafo. Então, ele tem todo o cuidado de fotografar tudo para manter daquele jeito, porque senão a gente perde informação. Sim. Então, realmente, a gente tem que ter um cuidado especial justamente para não perder informação, não fazer o negócio à toa. Né? Já que você pegou o bicho, você tem que fazer um trabalho bem Exatamente. feito. Tem laboratório no navio? Tem. No navio oceanográfico você vai ter um laboratório já para trabalhar. 3 laboratórios, laboratório seco, laboratório úmido, laboratório de tirar fotografia. Você já vai trabalhando com o bicho na hora para aproveitar isso. Na hora. Então, assim, é um período ali de 10 a 15 dias de trabalho intenso, assim. A gente tira tecido para análise de DNA, faz a parte de ecologia. Então, principalmente a ecologia alimentar, é o que dá para fazer? Tira estômago, as gônadas, otólito, né, para fazer análise depois de crescimento. Então, todos esses parâmetros. Tem um pessoal que trabalha também com a parte de bioluminescência. Então, tem extração ali dos fotóforos, que são os órgãos bioluminescentes, né, dos animais. Então, a gente tem todo um navio equipado para a gente armazenar todas essas amostras e uma equipe trabalhando ali o tempo todo. Exaustivamente, às vezes passando mal também. Opa, eu ia perguntar isso, que uma vez eu embarquei, que eu tava falando, eu já me aventurei na biologia marinha por 45 dias, odiei. Não, porque não foi no mar o tempo todo, foi um pedacinho do tempo só no mar. Odiei, continuo adorando os bichos, são alguns dos meus bichos favoritos, mas eu odiei, achei não gostei do trabalho, o problema pra mim foi o trabalho. É pesado o trabalho, é pesadíssimo. Não é só pesado, assim, eu tinha um problema que o bicho tava na água e eu tava na terra, porque eu sou terrestre e o bicho é aquático, eu olhava e falava assim, eu não consigo ver o bicho que eu tô trabalhando. E trabalhar embarcado pra mim foi terrível, porque eu fiquei enjoado, eu fiquei 5 dias, eu fiquei enjoado 5 dias. Os 5 dias. Os 5 dias enjoado. Então, geralmente o pessoal fica enjoado até no máximo 3 dias. Não, eu consegui ficar 5. Quem fica mais de 3 dias é complicado mesmo. Não era uma boa mesmo. Eu embarquei 3 vezes. 2 vezes foi sossegado, tranquila. E uma dessas vezes, que foi logo a primeira, nossa, a gente pegou assim um mar super agitado, a ponto da gente ter que ficar trancado, entre aspas, no navio sem poder trabalhar, porque não era seguro, com tempestade e tudo mais. E eu, plena, sem passar mal, nada. Só mas você? Não, depende da pessoa. Ela olhava pro lado e falava assim, o fraco. Toda a equipe de 20 pessoas, né? Passando mal. Nesse embarque teve uma colega que passou bem mal, assim, vários dias. Até fiquei com ela na enfermaria do navio e tal, mas eu não passei mal. E teve uma outra vez que não estava tão agitado assim e eu fiquei muito mal, muito mal. Achei que eu fosse muito mais tranquilo do que dessa vez. Tava e você tranquilo e eu, assim, trabalhei, né, o tempo todo, mas era trabalhando com o saquinho aqui, né? Porque tem essa também, né? A equipe é reduzida, porque não dá para levar 200 pessoas, você tem que trabalhar. A equipe geralmente 20 opção, pessoas. Né? Eu peguei uma carona, porque eu trabalhava com mamíferos marinhos, peguei uma carona com um barco da Petrobras. Então, era um barco que fazia transporte de carga para plataforma de petróleo. E talvez eu tenha passado tão mal porque era uma pauleira, porque não é um barco. Ele tem que ser rápido porque tem que fazer. Meu Deus do céu, eu passei muito mal. Não, é horrível, é horrível. Você pensa que você vai morrer, assim, é desesperador. Eu lembro que o primeiro dia, dessa vez que eu passei mal, eu aguentei firme, bom, nem tão firme, nem tão forte, mas aguentei, né? No fim do dia, eu falei, não, eu não aguento mais. Aí eu fui pra enfermaria, aí deitei no chão do banheiro da enfermaria e comecei a vomitar e passar mal e chorar. E às vezes você pensa... Desespero. Várias vezes eu tava no campo, nesse campo e em outros, e passa pela nossa cabeça, ou no campo, no deserto, você pensa assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tem o dia, não é? Tem o dia do desespero, você fala assim, meu Deus, cara, o que eu tô fazendo aqui? E você no meio ali do oceano, você fala, como que eu vou embora não daqui? Tem nem como fugir, né? E o enfermeiro... Você não vai ficar desse jeito na minha enfermaria. É culpa porque vocês querem entrar na água, velho. Eu gosto de ficar no seco. Quanto mais seco, pra mim, melhor. Eu vou nos lugares secos ali. Nunca me arrependi de chegar no lá e falar, o que eu tô fazendo aqui?
Não, pra mim sempre foi tranquilo. Mas depois Mesmo que com passa o quase- enjoo, fica, fica legal. fica Quase legal. Você promete isso, porque pra mim Prometo. não foi em nenhum momento. Prometo. Fica Você não excelente. ficou 20 dias, você Eu ficou não fiquei- 5. Exato. Era o sexto dia, Era tá no sexto. melhor. Pô, Olha, eu no- desembarquei, Apesar meu de corpo fez, porra, Apesar agora. de que hipotermia dá vontade de pensar o que eu tô fazendo aqui. Isso não teve, né? Dessa coisa de temperatura muito baixa, muito alta. O navio é super confortável, tem Geralmente ar-condicionado. a comida é boa. A Geralmente comida é a comida é maravilhosa. muito Nossa, a comida é maravilhosa. A melhor parte. Mas isso é uma coisa que eu discuti. Você foi acompanhar, não? Não, não 15 pode, dias né? fora. E assim, além sem contato. disso, não tem internet. Então a É gente isolado fica sem se falar. Se ele Nossa, não tem uma sabe o que tá desintoxicação. acontecendo. Se ela morreu, eu só vou ficar sabendo daqui 15 dias, né? Mas uma coisa que a Porque gente não falava- voltou, né? Porque não é. Porque não voltou. Uma coisa que a gente teve uma discussão bem séria uma vez lá no Unicamp era isso. Meu, você já vai pro campo. Você já tá fudido. Já é uma desgraça. Pensar que a pessoa tem que comer razoavelmente bem e ter um lugar gostosinho pra dormir é o mínimo Sim. perto do perrengue que você vai sofrer Exatamente. no campo, né? Não, Pô, e o navio, assim, é norma. Tem que Aham. ser Tem que ser confortável. confortável, E pô. não é nem por causa de nós, né? Pesquisadores, alunos, é por causa da tripulação. Por causa da equipe, Porque, né? assim, a gente tá lá De vez em quando. de vez em quando. A tripulação tá o tempo todo todo dia, no né? mar. É foda. Então, assim, tem academia no navio pro pessoal da tripulação fazer. A comida é super boa, né? De qualidade. Tem que ser. Não, tem que ser o Tem que mínimo ser. pra galera conseguir É. trabalhar bem, né? Pirula, eu estou triste. Não, eu ia... Antes, estou Não. triste. Por quê? Tem menos like do que gente assistindo. É uma vergonha, Piru. Uma Isso é um absurdo. vergonha. E aí outra coisa, eu Isso vou é fazer o que o absurdo. Casimiro Não- faz. não- Ah, tá. Fale. Você tá aí na sua casa assistindo no celular, por que o seu computador não tá ligado nos 3 elementos? Eu sei que a sua avó está assistindo novela nesse momento, por que o celular dela não está no 3 elementos? Então abra todos os seus dispositivos, logue com as Brincadeira. contas e deixe o like. Você, pentelinho, aí tá dormindo, seu marido tá aí deitado no sofá, sem fazer nada. A senhora pega o celular dele e pega e já liga nos 3 elementos, bicho. E aí você já Você lembrou disso? Eu acho que eu nunca te contei essa história, nada a ver, tá? Nada a ver com o nosso papo. Uma das primeiras vezes que eu fui pra São Paulo, folgado, vim pra São Paulo pra casa dos pais da Camila, sempre fui folgado pra caramba, né? Então eu acordei, 11 horas, eles estavam na cozinha fazendo almoço, eu levantei de short, sem camisa, deitei no sofá e liguei a televisão domingo à tarde no Faustão, né? Já tava à tarde, era mais de 11 horas. Aí eu deitei e coloquei o controle na barriga. Aí o Faustão começou, você... que tá aí na casa do seu sogro, caralho. Deitado no sofá, eu, que porra é essa? Sem camisa. Eu falei, puta que pariu, já levantando. Com o controle da barriga, eu falei, vai se fuder, levantei. Você tá zoando que ele fez exatamente Foi exatamente isso. isso. Eu levantei, fui tomar banho, coloquei roupa. Realmente, o Faustão, tipo, Cadê a câmera foi que eu faço? pessoal, né? Foi pessoal. Você vê como é que é interessante. Você faz essas coisas, alguém você vai acertar. Alguém você vai acertar. Vai achar Ele que tem me acertou. poderes cognitivos. Exatamente. Eu Vai queria lá. fazer uma correção aqui. Faça. Você começou o programa fazendo Comecei. bullying. Eu? Bullying comigo e com o Bruno. Ai, eles não veem os bichos dele vivo. Você já viu teus bichos vivos? Mas eles estavam molinhos ainda. Já vi vídeo deles. Mas. A gente já viu inteligência vídeo. artificial. A gente já viu o Jurassic Park, Já velho. viu o vídeo. Ó, mas deixa eu te falar uma coisa. Os bichos que eu estudo, nunca vi vivos e é muito difícil mantê-los vivos. Já teve laboratório que conseguiu trazê-los vivos, mas tem uns bichos que vivem numa região que a gente chama de mesofótica, que é por volta dos 150 metros, que já é escuro, já é um ambiente ali extremo. E tem uma equipe do pessoal da... Peraí que eu vou lembrar o nome, eu sempre esqueço. É o pessoal da Califórnia. California Academy of Science. California Academy of Science. Tem um pesquisador brasileiro, ictiólogo, né, que estuda peixes. Olha, peraí, California Academy of Science. Caos. Cas. Cas. Off Science. Tem o off, né? Off Science. É. Caos. Chaos. Só,
Tem um tal de Planeta Aves que tá aqui no chat, não sei se vocês já William ouviram falar. Menck. Não sabe nada. Esse povo que trabalha com esse dinossauro vivo aí não Não tá com sabe nada, porcaria nenhuma. Beijo pra ele. Ai, beijo, Ele está mais Igor. que convidado Beijo, pra né? vir aqui também. Beigo, não quer vir? Ele não quer vir, a gente Não já quer convidou vir. várias vezes, não quer vir. Não Mas quer desculpe, vir. Ele continua. deve vir, Tá, ele é incrível. Estrelinha. Agora tá inscrito demais, você acha que ele vai vir aqui? Ah, não, ele vem, sim. A gente já palestrou com ele no Avistar. A gente participou do Avistar também. Ele é incrível. Com a gente, olha, vem, tá estrelinha. É que ele seleciona bem as pessoas que ele trabalha, A gente sabe? tem falado isso. Ele pediu 85 toalhas brancas, gente. É complicado. Pois é, só consegui 70, né? Exato. O hotel que ele quer ficar hospedado, a gente... O nosso salário do ano pra pagar. Desculpa, continue Então, falando do pessoal. Luiz Rocha é o pesquisador brasileiro que está lá. Eles mergulham nessa profundidade. Gente, é quase 200 metros, né? Mergulham? Eles tipo, mergulham. Ele mergulha, põe o escafrando, põe o cilindro Ele e a equipe dele mergulha e eles coletam esses peixes mesofóticos. E são peixes lindíssimos, coloridos, tá? Porque eles não são considerados ainda de mar profundo, porque estão antes ali dos 200 metros. Mas, enfim, já vivem num ambiente extremo. Eles coletam, eles colocam numa câmarazinha hiperbárica para manter a pressão. Legal. Eles trazem para a superfície, colocam em aquários e eles conseguem manter esses peixes em aquários. Caceta, o aquário também com pressão. Não precisa. Não, porque ele vai Depois você fazendo faz a a adaptação, você descompressão faz a aos descompressão. poucos. Que legal. A única coisa é que precisa de uma água mais gelada. Tá. Então a temperatura mais Mas ele fria. consegue fazer a descompressão também, o peixe consegue se adaptar. Consegue, E e aí eles mantêm esses peixes e é aberto à visitação. O público da pode hora. conhecer esses peixes de ambiente Onde? extremo na California Academy of Science. Que da Tem um hora, que museu legal. incrível E tem lá outra na também, Califórnia. Né? Os peixes que a Amanda traz, eles vêm mortos, mas os invertebrados vêm vivos. Alguns, né? Alguns, né? Alguns. Então a gente pegou barata do mar gigante. Que da hora. Bicho É isópoda, desse tamanho. né? Que é um isópoda, é um tatuzinho de jardim, né? Os Um tatuzão, no caso. Os bichos muito mais resistentes, eles chegam vivos. Super no sobrevivente. resistente, dependendo da profundidade, caranguejo às vezes vem vivo. da Então, hora. então, os invertebrados. Então, até agora, tentando entender o que aconteceu, né? Então, e aí a Tá gente, falando de porra. e aí a gente tem todo o protocolo de anestesiar eles e tal, né, para não ter nenhum tipo de sofrimento. Mas eu fico impressionado o quanto que esses invertebrados marinhos são assim absurdos. E aí eu falei da Califórnia, mas não precisa ir muito longe. O projeto Tamar da Praia do Forte na Bahia, lá eles coletam alguns bichos de mar profundo, né? Porque aqui a gente tem a plataforma continental, né, que é a porção do continente que está ali embaixo da água. E no Nordeste, essa plataforma continental ela é muito estreitinha, principalmente na região da Bahia. Que o resto ficou na África. Basicamente. Então, se você está na Bahia e você quer navegar até uma região para atingir o mar profundo, é muito pertinho. Muito pertinho, assim, você navega pouco tempo, você já chega na profundidade do mar profundo. Então, eles têm os barcos deles, eles navegam e aí eles coletam barata do mar Aham. e peixe-bruxa. Ah, que E legal. eles conseguem manter tanto o peixe-bruxa como as baratas do mar em aquário. legal. E aí eles têm um aquário lá chamado Submarino Amarelo, né? O Yellow que Submarine. da hora. E eles mantêm esses bichos lá. A gente nunca foi visitar, né? Não sei como tá agora. Eu sei que ficou um tempo fechado. Mas eu imagino que agora deve ter reaberto. Mas você pode ver esses bichos vivos. A barata do mar, né? Do mar profundo. O Tamar podia levar vocês lá pra fazer um vídeo pro canal, né? Podia, né? Tamar. Tamar. Fica a dica aí, ó. Leva a gente lá. O arroba Tamar, chama lá. Chama lá a pra isso. gente. E eu tenho uma curiosidade. Diga. Eu não quero falar uma curiosidade, é uma curiosidade minha que eu não tenho resposta. Você vai fazer, Quero fazer uma pergunta, uma pergunta. de Diga. uma curiosidade. A partir de 200 já é considerado mar profundo. Isso. Mas vocês fizeram coleta até 1500. Isso. Eu tava vendo, assim, bom, eu vou desconsiderar fossas abissais, tá? Eu vou tirar elas, porque aí Tá. é aquele apelação, né? Tipo, sei lá, foto das Marianas, essas coisas assim, daqueles pedaços lá na costa do Chile. Vamos pegar o mar aberto realmente assim, tipo, sei lá, você tá no meio do Atlântico, assim, ou no meio do Pacífico, enfim. Chega a 4 quilômetros, 5 quilômetros. Porque eu lembro que eu tava vendo, quando teve o lance dos bilionários que foram se explodir lá,
fizeram um infográfico da profundidade do Titanic. E o Titanic, ele está a 4 mil metros. Quase 4 mil metros. E assim, o infográfico era coisa... eu tenho coisa com esse negócio de oceano, né? Então me dá até ansiedade só de ler sobre isso. Olha só. A profundidade de cada um dos navios que eles foram marcando para mostrar como que o Titanic está muito mais fundo. Não é o navio mais fundo. O navio mais fundo acho que está a 7 quilômetros, alguma coisa assim, mas esse é um dos que está para baixo da metade dos mais profundos, assim. E, cara, eu falava, gente, ainda não chegou no Titanic? Gente, mas ainda não chegou no Titanic. E foi indo. E eu falei, caramba, e o James Cameron foi sei lá quantas vezes lá. Diz que até ele estragou alguma coisa, porque ele removeu uns negócios e tal, pra poder fazer a simulação. É o quintal da casa dele ali, onde está o Titanic. Ele tratou como quintal por muito tempo. E aí eu ficava pensando, eu falei, caralho, mano, é muito fundo. Que bichos vivem a essa profundidade? Muitos. Muitos invertebrados, né, vivem nessa região. O mar profundo, muita gente pensa que é algo homogêneo. É tudo escuro, imensa pressão, frio. Mas na verdade não, né? Ele tem as suas divisões, são várias divisões. E a gente tem, no primeiro extrato do mar profundo, né, que é de 200 a 1.000 metros, você tem ali um pico de biodiversidade incrível, né? Que são os animais mesopelágicos. Então, são animais que vivem até os 1.000 metros, mas eles migram. Eles sobem, né, durante a noite para se alimentar, e depois eles descem. Então, é uma biomassa incrível. Aí, conforme vai descendo a profundidade, abaixo dos 1.000 metros, aí sim, essa biodiversidade vai diminuindo. Vai diminuindo por falta de biomassa mesmo, que vai chegando no fundo, vai exatamente, diminuindo cada vez mais. né? Não tem disponibilidade. Porque você não tem fotossíntese, né? Você não tem produção primária. Os bichos que se alimentam dos produtores primários vivem até os 1.000 metros ali. Então, você vai tendo uma queda mesmo dessa cadeia e a biodiversidade da coluna d'água, de uma maneira geral, ela realmente vai diminuindo muito. Só que você ainda tem aquela biodiversidade bentônica. Né? Então, você tem muitos invertebrados que vivem nessa infauna. Então, você tem equinodermos, pepino do mar, tem muitas espécies de pepino do mar, de quinidários. Tem uns quinidários que se chamam caneta do mar. Já ouviram falar? Caneta do mar, não. Caneta do mar, sea pen. Parece a fauna cambriana. Isso. Olha aqueles... Caneta que eu falo, caneta de pena. Sabe? Aquelas canetas de pena. Eu sei o que é, eu sei o que é. Eu não sabia que chamava caneta do mar. Caneta do mar, sea Se é pen. azul, dá pra dizer que é azul caneta? Caneta azul. Caneta azul. Sim. E tem umas azuis. Eles parecem umas... É incrível mesmo. Incrível. Então, você tem esses quinidários, crustáceos, né, como os isópodas. Então, tem uma fauna de invertebrado muito grande associado ao fundo mesmo, ao substrato. Em relação a peixes, né, que são os únicos invertebrados que conseguem viver nessas profundidades... vertebrados que conseguem viver nessa profundidade, você tem pouquíssimos grupos, né? O recorde de peixe é o peixe caracol. Não sei se vocês já ouviram falar. O recorde de profundidade é 8.100 e alguma coisa. É o vertebrado que vive na maior profundidade. E a gente sabe que viver na fossa não é fácil, né? Tipo, não é fácil. Não é fácil. Quando você não quer viver. E aí também, né? Não existe megalodon nas vamos fossas, deixar claro que... Não tem o que comer, coitado. Não passa fome. Não tem como aguentar a pressão, não tem como muita coisa. Não, peixes cartilaginosos, né? Os tubarões, as raias e as quimeras, eles vivem até no máximo 4.000 metros. Que já é coisa pra caramba, O recorde para um condrict é de uma raia. Justo uma raia. Uma raia, não tem nome popular, mas é a Ragella bigelowi. 4.000 e alguma coisa. Mas é bicho que vive na coluna também. Né? Não, Vila Bentônico. Já é associado, mas associado ao fundo. Comida, né? É verdade. Porque vai caindo aquela matéria orgânica e vai se depositando ali no substrato, né, no fundo. E aí, então, de condrict você tem essa raia e de peixe ósseo você tem os peixes caracóis, que não é uma espécie só, são algumas espécies. E a cada ano que passa vai aumentando o recorde, né?
agora coletamos A gente vai um, conhecendo, vai você vai- conhecendo. Porque Mas sempre peixe caracol, assim. Gente, 8.000 metros é absurdo, E é muito né? louco você imaginar isso que você tá falando. Você tá falando de coluna d'água, você tá falando de uma teia alimentar, de uma cadeia alimentar mantida basicamente por fotossíntese. Exatamente. Que tá acontecendo fotossíntese até quantos metros? Nossa, até uns falando de- 150 Meu Deus, por Se aí. jogando pesado 150. Exatamente. Ou seja, você tem 4 quilômetros de água mantido pelo que acontece na casquinha que tá ali em Sim. cima. Na escuridão total, que você não Na sabe nem pra que escuridão lado total. fica o sol, porque pra que lado fica a luz, porque tudo E escuro. né? aí a principal fonte de alimento nessas regiões profundas é o que a gente chama de neve marinha, Sim. que é simplesmente a matéria orgânica que vai caindo. Você assistiu aquele filme O Poço? Sim! Eu sei que é meio pesado Caralho, falar eu nunca isso. tinha pensado nisso, mas é verdade. É meio pesado É falar muito isso, pesado, né? não é Porque meio. o filme é horroroso. Então eu Mas- falei sim, então feliz, porque Não é horroroso no sentido assim, o filme, a ideia é interessante, mas o filme é pesado, mas você tá falando isso, eu só consigo lembrar do filme É O o Poço, Poço. tipo, o que sobra pros do nível abaixo ali. exatamente. E o nosso primeiro vídeo do canal foi sobre isso. falando sério? isso, o Foi primeiro sobre a vídeo do relação mundo, do filme O Poço com o Mar Profundo, primeiro Você vídeo. sabia, você ergueu essa bola. Eu não lembrava, mas eu assisti. Agora, Eu então lembro talvez a também. memória... É por isso que puxou. Quando a gente decidiu abrir o canal, na mesma semana a gente tinha assistido O Poço. Eu falei, que tal a gente fazer um vídeo todo sentido. sobre a relação do filme O Poço com o Mar Profundo, Não, né? porque é um paralelo perfeito. Aí a, pe- Perfeito. aí a pessoa pergunta no fim do vídeo, né? Porque sempre tem o comentário, né? Fala assim... E qual é a panacota? Não entendi qual é a panacota. Eu falei assim, meu filho. Não, e dá pra fazer vários paralelos, né? Porque no filme, o pessoal que tá lá nos andares de baixo, que recebe pouca comida, desenvolve comportamentos agressivos, né? Bizarros. E os bichos do Mar Profundo também, né? Então, quanto mais Não dá pra profundo... escolher muito, né? O que cai. Você que tem pegar. essas características extremas, né? A pessoa às vezes pergunta, nossa, mas por que esses peixes eles são tão feios? Eu falei, mas não é uma questão de feiura, é uma questão de que são características que foram selecionadas por eles estarem no ambiente extremo. Então, por que tem uma boca tão grande? Porque eles precisam aproveitar, né? Qualquer comida. Tem bicho que fica com a boca aberta ali o tempo todo, se aproveitando da neve marinha. Do que tá caindo, Que o tá tempo todo caindo, comendo. né? Então, isso foi algo selecionado. O estômago grande também, quando tem uma oportunidade de capturar alimento, eles vão ingerir o quanto que eles conseguirem. Por isso que o estômago, ele se distende, né? Conseguem capturar muitos bichos de uma vez. Por quê? Porque também consegue ficar muito tempo sem comer. Que tem que aproveitar. Ele tem que e- aproveitar quando tiver. Uma coisa que a gente tinha falado no vídeo que corrompeu o arquivo e não vai ao ar. Não, vai depois, a gente vai regravar. Não, a gente vai regravar. Mas eu tinha comentado sobre um peixe abissal que a barriga dele fica até transparente, de tanto que ele come o peixe inteiro. E o peixe inteiro fica lá nadando no estômago dele até morrer. Come um peixe maior do que ele mesmo. Isso. Ele consegue comer um peixe E maior aí do ele que vira uma mesmo. barrigona com o peixe lá dentro, não lembro o gênero do bicho. É o quiasmodon. Quiasmodon, isso mesmo. O peixe engolidor. É o peixe que o Marcelo estuda. meu Então, e ele orientador. não é muito grande, né? O Não, quiasmodon um peixe desse tamanho. É. Só que o estômago dilata muito, né? Estica, um estômago muito elástico. Qual é a profundidade que o quiasmodon vive? Abaixo dos 1.000 metros. 1.000, 2.000 metros. Depende da espécie. Gente, mas assim, é muito impressionante. Agora, eu ainda tô chocado com o tubarão a 8.000 metros. Não, 4. tubarão quatro. aquático. Raia. A raia? Raia 4. Gente, o que tá fazendo ali? Não é? Vai embora dali. Vai embora. O peixe de 8.000, você falou que é o peixe... E o peixe caracol. Vai embora. O que você tá Tem fazendo lugar ali? melhor. Nas fossas mesmo, tipo, sei lá, Foz das Marianas. Ou quase 12.000 metros de profundidade. É mais que um Everest invertido. Tem bicho, tem as canetas do mar. Ah, você tem tá brincando. Tem azul lógico caneta que tem. na Fossa das Marianas. Tem um ouriço do mar, que é um pepino do mar, que é super fofinho. Que é o porco do mar. Porquinho do mar, você já viu? Não, que era cor-de-rosa. Esse parece um Ele é ele parece uma lucigênia. Se bobear, eu já vi isso daí. Ele é translúcido, tem umas projeções assim, parece umas patinhas, parece uma lucigênia. Tem na Fossa das Marianas, tem nessa profundidade. O bicho come terra.
né? Come sedimento, come detrito ali da matéria orgânica. Tem matéria orgânica, tem vida. Como que fazem a coleta de coisas a esta profundidade? Com rede de arrasto de fundo. Que vai a 12 mil metros. Sim, o pessoal que... Tem armadilha também, tem né, armadilha, pra o fazer. pessoal que vai com aqueles ROV, aqueles veículos remotamente operados. Tem alguns que tem uma armadilha acoplada, dá para fazer algumas coletas. A gente pegou porquinho do mar. Desse também. Que bonitinho. Mas aí fora da água ele... não dá pra ver. Ele fica ainda durinho, assim. Eu gravei um vídeo mostrando, assim. É porque eles têm ele- esqueleto... Eles têm a eles forma de têm, esqueleto, né? Equinodermo tem, né? E é isso, os bichos vivem nessa profundidade. É absurdo, né?